São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente o pedimos que vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Dignos. O vídeo de hoje é um vídeo de homenagem a São Miguel Arcanjo, mas não só um vídeo de homenagem a São Miguel Arcanjo pelo dia 29 de setembro, esta data, mas é um vídeo também em que eu me propus, em homenagem a ele, a apresentar um pouco da entidade e também a fornecer uma forma de contato com essa entidade. Uma entidade angelical muito conhecida nos meios cristãos, especialmente pela Igreja Católica. Ou seja, é uma entidade que faz, de certa forma, parte do imaginário dos países, da cultura dos países majoritariamente católicos. Então, seja bem-vindo a este vídeo de especial São Miguel Arcanjo. Entregue-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Dignos. Esse é um vídeo que vai ser um pouquinho longo, pelo que eu estimo, pelo que eu programei. Então, não vamos nos demorar, mas curta, compartilha, se inscreva. Esse vídeo vai ter bastante instrução, vai ter bastante informação, tá? E essa é uma forma efetiva de apoiar o trabalho que aqui está sendo feito, certo? Muito bem. São Miguel Arcanjo. Esse arcanjo, né? O que é um arcanjo para começar a conversa? É um anjo, mas o nome arcanjo tem um prefixo que é arc e o radical da palavra, que é anjo. O prefixo arc dá a ideia de principal. Então, os arcanjos ou arcanjos são anjos principais. Eles são anjos responsáveis por comandar legiões de outros anjos, tá? E São Miguel Arcanjo, ele é exatamente esse comandante. Ele vem trazer essa energia, ele é um guerreiro, tá? E apesar de estar muito presente na tradição católica, ele aparece muito também na tradição judaica, tá? Na verdade, pela tradição judaica ser anterior, então nós entendemos que ele é de origem judaica, né? De origem dos hebreus, então você vai encontrar nas escrituras, por exemplo, na Torá, por exemplo, e em outros textos dessa egrégora, tá certo? E no hebraico, a pronúncia é Mihael, tá certo? No português a gente fala Miguel, tá? Mas a pronúncia em hebraico é Mihael. E por que existe essa diferença, né, entre a leitura católica do Miguel Arcanjo e a leitura hebraica do Mihael? Ambas as leituras tratam de um arcanjo. Entretanto, para fins de magia, para fins de ocultismo, para fins de práticas esotéricas, costuma-se usar mais a tradição hebraica porque ela está atrelada à cabala, tá certo? E dentro do ocultismo, dentro da magia, existe todo um campo de estudo e de trabalho chamado teurgia. O que vem a ser teurgia? Teurgia vem a ser o trabalho com o divino, theos, de Deus, divindade, urgia, de trabalho. Tanto que psicourgia é o trabalho com a mente, é o campo da magia dedicado ao que se chama de magia mental,
Ou, saindo da magia, uma palavra mais cotidiana, metalurgia, metalurgia, ou seja, o trabalho com os metais. Muito bem? Então aqui vamos entender agora um pouquinho a respeito de algumas características básicas de Micael, ou Mihael, ou Miguel, tá? O nome, a pronúncia, né? Mihael, mas o que significa o nome? Todo anjo que a gente vê com o final El, né, vai estar atrelado a palavra Deus, tá? Porque no hebraico tem esse pedacinho, esse sufixo El, faz referência a Deus. Então, Rafael, Gabriel, Micael, Uriel, Anael, então são todos anjos cujo nome vão dar a ideia de algum atributo divino, tá? A ideia é que os anjos seriam extensões da vontade divina. Eles seriam aspectos de Deus, tá? Pois bem, e o que Mihael significa? Em hebraico, Mihael significa aquele que é como Deus. Então veja, o nome do anjo indica muito sobre ele. Então, se Mihael é aquele que é como Deus, dá para ter alguma ideia do quão poderoso esse anjo é, esse arcanjo ele é, né? Então, ele traz em si uma energia muito forte, uma energia que viria diretamente do próprio Criador, né? Pelo menos em alguns aspectos, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, veja, dado alguns elementos, né, nós podemos citar alguns elementos que vão ser muito úteis, por exemplo, para a astrologia, que existe uma correspondência zodiacal, astrológica, né, planetária em relação aos anjos, tá? E isso é muito utilizado em magia planetária, que usa também os anjos. Então, esse uso místico, magístico dos anjos, que vai se remeter à cabala, tal, também pega elementos que vão servir para avaliar conjunções astrológicas e canalizar melhor a força de determinada entidade, tá certo? Então, Micael, ou Mihael, ele está ligado ao elemento fogo, tá? Ele também está ligado ao luminar, que na astrologia a gente, Lua e Sol, a gente chama de luminares, porque o Sol emana luz própria e a Lua reflete a luz do Sol, então a gente chama eles de luminares. Então o luminar a qual Micael está atrelado é o Sol, tá? Então a gente pode dizer que o planeta astrológico é o Sol. O signo. Mihael está atrelado ao signo de Leão. Se você se lembrar, vou deixar aqui no card o vídeo de número 17, que fala sobre arquétipos. Já dá para ter uma ideia. Lembra? Também trabalhamos na série Os Elementos, né? Os arquétipos dos elementos. Então, vamos trazer isso em mente para ajudar a gente a entender quem é esse anjo. Elemento fogo, o luminar é o sol, signo de leão. Então vamos entender, olha só, fogo, leão, ou seja, é um anjo que trabalha com o esplendor, com a glória. Ele traz essa energia, né? Aquele que é como Deus. Né? Quem que é o Sol? O Sol ele é um astro cujos planetas orbitam, ou seja, Deus está em algum lugar do universo, segundo a tradição, e em volta dele tem um coro celestial o adorando. É como se fossem os planetas e o Sol em volta, vamos pensar assim. Então a gente consegue ter uma leitura simbólica e começar a entender um pouquinho melhor a força, a energia que Micael traz para nós. Tá certo? Então já tratamos do elemento, o luminar e o signo. Falando em arquétipos, vamos agora explorar um pouquinho mais detalhadamente os arquétipos desse arcanjo em si. Guerreiro, ele traz o arquétipo do guerreiro, tá?
Micael, ele é o general dos exércitos divinos. A oração que eu iniciei o vídeo, né? Príncipe da milícia celeste pelo divino poder. Olha só que força. Então, ele traz esse arquétipo do guerreiro. Você vai encontrar nas representações, né, simbólicas de Mihael, ele está vestindo armadura, ele empunha uma espada flamejante, ele usa uma capa, tá? Às vezes ele porta um escudo, às vezes ele segura uma balança. Sim, uma balança de pratos mesmo, igual a da justiça, certo? E aí isso dá pra gente duas expectações, inclusive. Quando ele tá usando o escudo, ele tá numa expectação de defensor. Quando ele tá segurando a balança, ele traz pra gente um aspecto de guardião da lei, um aspecto de guardião da justiça, tá certo? Então, isso já traz para nós algumas informações. Ele vai atuar tanto na proteção daquele que o evoca, quanto para atuar em casos de justiça divina, certo? Outra coisa interessante, né? Ele é um arcanjo, ou seja, ele vai ter os mesmos simbolismos de um arcanjo, que são as asas, denotando a pureza e a elevação espiritual. É esse o significado, parte do significado das asas, né? O halo sagrado em torno da cabeça, ou seja, mostrando a irradiância divina, a elevação espiritual desse ser, e a glória, que é toda a luminosidade em torno da figura de Mihael, tá? E essa glória reflete a própria glória do Criador. Então, a figura de Mihael é uma figura imponente, é uma figura que reflete a glória e o esplendor de Deus. E ele é um guerreiro, ele é um general. Então, imagine-se, né, num campo de batalha e de repente desce uma entidade dessa, né? Ela intimida, ela chega para resolver, certo? Ela não chega para dialogar, ela chega para resolver. Micael não dialoga, Micael executa as ordens. Ele é um comandante, ele executa as ordens de Deus. Nós temos aqui também duas cores possíveis que são associadas a Mihael, tá? O azul, principalmente para aqueles que seguem a linha da Grande Fraternidade Branca. Em um vídeo a posteriori nós podemos falar dessa organização espiritual, né, que é a Grande Fraternidade Branca. E uma outra cor que é associada a ele, essa já mais arquetípica, é o vermelho, né? Lembra? Sol, fogo, signo de leão, o vermelho, fogo, vermelho, sangue, remete à guerra, remete a Marte, remete a uma marcialidade. Micael, ele é uma figura marcial, ele porta armadura, ele porta espada, certo? Então ele é um guerreiro. O vermelho é a cor da guerra. Muito bem. Passando aqui, né, a gente já puxou a capivara, vamos pensar assim, do anjo, né, do arcanjo. Vamos passar agora para uma segunda parte. Agora que nós temos alguma noção sobre o que é essa força, essa entidade, nós vamos passar aqui para duas técnicas, tá? Uma técnica é para estabelecer um contato e um acordo com Mihael. E sim, é um pacto, tá? E não é para se assustar. Porque a palavra pacto, tá? Ela é muito estigmatizada. Pacto, no final das contas, não está atrelado necessariamente a uma entidade trevosa. Não. Pacto é um acordo. Quando você faz um combinado com alguma pessoa, você está estabelecendo um pacto. Esse acordo tem requisitos a cada uma das pessoas envolvidas e tem ganhos para cada uma das pessoas envolvidas. Então, não é nada além disso, tá? E antes da gente passar aqui para o pacto com o Micael Arcanjo, eu vou chamar de Miguel, tá, gente? Vocês já entenderam que o nome dele é Mihael, mas eu vou chamar de Miguel, tá?
Antes da gente passar para essa parte, é importante termos um adendo aqui, tá? É uma questão de responsabilidade. Note que nós estamos falando de uma entidade guerreira. Uma entidade guerreira e uma entidade celestial, que está a serviço do Criador. Tá? Então, nós temos que dar o devido respeito à altura dessa entidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Como consta na tradição, foi Miguel que, na guerra celestial, onde Lúcifer se rebela, foi Miguel que, em nome de Deus, foi e expulsou Lúcifer do céu. Foi ele que confrontou Lúcifer e venceu a batalha, tá? Tanto que Lúcifer, ele era, se eu não me engano, um querubim ou um serafim, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Mas Mihael era um arcanjo. Miguel, desculpa. Ele é um arcanjo. Na hierarquia dos anjos, na angiologia, um arcanjo está abaixo dos querubins e dos serafins. Então, como o Miguel venceu a batalha contra Lúcifer se Lúcifer era muito mais poderoso? Pois bem, a lealdade do arcanjo Miguel era tamanha, mas tamanha, que quando ele foi confrontar Lúcifer, como consta na tradição, ele diz, né, que ele no momento do combate, que é: eu te repreendo em nome de Deus. Ou seja, ele não foi ele combater Lúcifer. Ele colocou que ele está em nome de alguém maior. Isso já denota também um caráter de humildade de Miguel. Ele, sendo um arcanjo poderosíssimo, ainda assim reconhece a autoridade celestial. Então, por conta disso, Deus outorgou uma autoridade maior na hierarquia naquele momento para Miguel, e ele venceu. Tá? Se ele tivesse ido pelo próprio nome, ele teria perdido. Por que eu estou contando essa breve história? Para nós entendermos que nós estamos falando de praticamente um paladino, ou seja, um cavaleiro que traz em si os aspectos mais elevados de honra, glória e caráter. Bravura, coragem. Todos esses são aspectos de Micael. Tá? Todos esses são aspectos de Micael. Então, não podemos esquecer com quem estamos lidando. Quando você entra em contato com essa entidade, tá? Por mais que o procedimento que eu vou passar aqui seja um procedimento simples, é necessário pensar se é isso que você quer mesmo. Por quê? Essa entidade, apesar dela ser extremamente ordeira e benevolente, ela é ordeira e benevolente desde que você ande na linha. Desde que você siga as regras. Quais regras? As regras do todo, de toda a arquitetura criacional. Ou seja, se você quiser chamar de Deus, de Alá, de Jeová, o nome que você quiser, dá de acordo com a sua crença. Mas existe um algo que criou tudo. E é a esse algo que Micael é leal. Então, se você não estiver dentro dos princípios retos, morais, adequados, primeiro você tem que se purificar e buscar esses ideais. É claro que o contato com o anjo vai, ao longo do tempo, te fazer melhorar como ser humano. Tá? Ninguém aqui está pedindo para... Não, você tem que ser perfeito para depois contactar o anjo. Não, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que você não pode ser uma pessoa intencionalmente má. Ou seja, você não pode ser uma pessoa que passou alguém para trás sabendo disso. Você não pode ser uma pessoa que está em erro, né? Ou seja, está fazendo mal a alguém e quer usar a energia de Micael para isso. Não, isso não é possível. Não só não é possível, como você vai ser repreendido por ele. Tá? Existem casos muito
clássicos de pessoas que não estavam muito bem alinhadas com os princípios e as virtudes de Mihail e quando entraram em contato, fizeram os procedimentos, tiveram dores de cabeça, passaram mal, ou seja, não houve um acoplamento decente. Não é que o próprio Miguel vai descer aqui e vai acabar com a pessoa. Não, de forma nenhuma. Mas a energia dele é poderosíssima. Canalizar uma energia dessa é necessário que o seu canal espiritual esteja limpo, ou mais limpo possível, ou limpo o suficiente para que o detox que acontece quando isso vem à tona não seja um detox que, né, que faça você sofrer. Vamos pensar assim. Quando você faz um tratamento de desintoxicação, muitas vezes você vomita, você passa mal e etc. Então é algo parecido, tá? E depois que você tem o contato com o anjo e faz a manutenção desse contato, é muito salutar que você mantenha-se na linha, siga os ensinamentos dele. Por quê? Se você pisa fora da faixa, como eu disse, Miguel não é muito do diálogo, tá? Então, se você errar, lembra, ele também traz em si o aspecto da justiça, e a justiça para todo mundo, até para quem tem acordo com ele, tá bom? Então, dado o recado, eu disse que esse vídeo ia ficar longo. Dado o recado, vamos adiante. Temos aqui algumas preliminares, tá? Esse é o momento, eu vou deixar aqui no card, para você revisitar a playlist as chaves do templo interior. Por quê? Porque esse é um dos pontos altos do nosso canal até agora. Nesse momento, nós vamos usar muitas coisas que nós construímos ao longo do canal. Vamos pensar que tudo que foi construído até agora vai convergir nesse ponto, nesse dia 29, tá? Então, se você não está bem treinado, se você não viu os vídeos, treina, vê os vídeos, depois você volta nesse e assiste de novo, tá bom? Preliminares. 3 são as forças fundamentais da magia. Isso é muito importante. Vontade, ou seja, você tem que ter uma intenção, você tem que ter um foco. Imaginação, ou seja, você vai ter que usar a sua capacidade imaginativa, criativa, de visualização, que a gente já trabalhou na playlist das 3 chaves do templo interior. E emoção, que também nessa mesma playlist eu explico o porquê. Então, lembra, emoção ela vai ser o seu combustível, tá? Então, dá uma olhada lá, vou deixar aqui para efeitos de recordação. Muito bom. São 2 as possibilidades aqui que nós vamos estabelecer, tá? A primeira, no dia 29 de setembro, tá? Você vai realizar o primeiro contato, o primeiro procedimento. E depois você vai realizar todo dia 29 de cada mês, ao longo de todo o ano. E assim, até quando você quiser continuar tendo um acordo com Micael. Tá? Todo dia 29 vai ser sagrado. Então, no dia 29 de setembro você faz o pacto, você faz o acordo, você estabelece o canal. E todo dia 29 você reforça o canal. Certo? Elementos que nós vamos tratar nesse procedimento. Você vai fazer orações a Micael Arcanjo. Você pode fazer orações vindas do seu próprio coração, se você assim preferir. Ou você pode direcionar uma outra oração que você conheça para ele, desde que faça sentido, claro. Ou ainda, a oração que eu iniciei o vídeo, volta lá e dá uma olhada. Essa oração é a própria oração de Miguel Arcanjo, tá bom? Então volta lá, anota a oração, decora a oração, se você preferir usá-la, tá? Que é a oração dele próprio. Outro ponto importante aqui, né? Nesse período em que você está fazendo esse procedimento, faça uma doação e que seja em nome de Miguel Arcanjo, tá?
faça uma doação para alguma instituição, seja uma igreja, seja uma casa de caridade, ou seja para uma pessoa que você saiba que esteja precisando. Mas o importante é que seja dado de coração, seja feita a doação de coração e com a consciência de que você está doando em nome de Miguel Arcanjo, em auxílio do próximo, tá? Você também vai acender uma vela para Miguel Arcanjo nesse procedimento, tá? E tenha uma imagem de Miguel Arcanjo. A imagem, ela é muito importante na magia, que é justamente você, eu não disse que vai ter que visualizar, usar a capacidade de visualização? Pois bem, você vai olhar para essa imagem tantas vezes quanto possível, até que você consiga, com os olhos fechados, reproduzir na sua tela mental a imagem de forma fidedigna, viva, tá? Com o maior grau de clareza e vivacidade, certo? Muito bem. Vamos passar, então, para a próxima etapa, tá? Essa primeira, né, só uma observação. Essa primeira que eu acabei de colocar, ela é muito livre, tá? Contanto que tenha todos esses elementos que eu coloquei aqui nesse primeiro procedimento, tá certo? Ele é mais livre, mas tem que ser feito dia 29 de setembro o início, depois todo dia 29 de cada mês, e tem que constar todos esses elementos que eu falei, né? A oração, a doação, acender a vela e a imagem de São Miguel Arcanjo. Ah, eu preciso aqui fazer uma outra observação. Esse vídeo eu estou usando como fonte de informação, como bibliografia, tá? Primeiro, o canal do Frater Cassiano Camilo Compostela, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição do vídeo a referência, tá certo? Mas eu usei esse canal como fonte de informação para refinar os meus conhecimentos. Então, está aqui feito o devido crédito ao Frater. Também usei como referência o canal Conhecimentos da Humanidade, também vou deixar aqui na descrição, tá? Vou ver como é que faz isso, se tem algum problema ou não, mas usei como referência o canal Conhecimentos da Humanidade, inclusive esses dois canais são canais que eu recomendo muito, tá certo? E uma terceira referência é este livro aqui, chamado Os Anjos e o Zodíaco, tá? De Padma Patra, tá bom? Tá aqui, Padma Patra. Não sei se vai aparecer, vai aparecer. Ótimo. Da editora Best Seller, também está aqui, ó. Acho que não deu o zoom. Não deu o zoom, mas a editora é a Best Seller, tá? Então, esse livro aqui recomendo também, muito bom, muito elucidativo, e esse livro tem técnicas de meditação para acessar os anjos, tá? Num momento a posteriori, nós vamos falar mais sobre teurgia. Esses procedimentos que eu estou passando, eles estão num nível mais de magia popular, tá? Eles não são estruturas mais complexas e sólidas e rígidas, como, por exemplo, o sistema de magia noquiana. Não, são procedimentos para acessar a egrégora, a energia, tá? E isso tem uma faixa de trabalho e uma limitação, tá bom? Pois bem, feito o devido crédito, vou passar para a próxima etapa, que vai ser um procedimento, o famoso procedimento de 21 dias de São Miguel Arcanjo, tá? Esse procedimento, de certa forma, ele é bem famoso, tá? Por aí circula bastante, tá certo? Para começar, de novo, vamos relembrar as preliminares. 3 forças fundamentais da magia: vontade, imaginação, emoção, igual no procedimento anterior. E esse procedimento aqui dos 21 dias, ele vai ser mais complexo um pouquinho, tá? Ele pode ser usado para estabelecimento da conexão com o Miguel Arcanjo, sim, sem problema nenhum, mas ele é indicado para quando você quer alcançar alguma graça.
Você já fez o acordo com São Miguel Arcanjo e agora você precisa da ajuda de São Miguel Arcanjo. Então, esse procedimento ele é mais adequado para isso. Claro que ao longo da tua vida, ao longo do seu cotidiano, você pode fazer uma oração avulsa, vamos pensar assim, para São Miguel Arcanjo, tá? Esse procedimento dos 21 dias é para quando você quer alcançar uma graça mais específica, tá? Então, eis aqui o primeiro elemento, você tem que estabelecer uma intenção. Qual é a graça que você quer alcançar? Qual é o pedido a ser feito? Você tem que ter isso muito claro, muito intenso na sua mente, tá? E essa mesma intenção, ela tem que ser a mesma durante os 21 dias. Você não pode fazer um pedido agora e daqui 5 dias você mudou e depois você mudou de novo. Não. Você tem que manter a mesma intenção durante os 21 dias, tá? E, novamente, a playlist sobre as 3 chaves do templo interior vai ser muito importante aqui. Justo? Pois bem, estabelecida a intenção, que é o nosso primeiro ponto, tá? Nosso segundo ponto, acenda uma vela branca todas as vezes que fizer a oração, tá? Qual oração? A oração de São Miguel Arcanjo que eu iniciei o vídeo, tá? Nesse procedimento dos 21 dias tem que ser essa oração de São Miguel Arcanjo, especificamente. Tá certo? Quanto à vela branca, como você vai fazer ao longo de 21 dias, eu recomendo uma vela branca que seja mais grossa, não aquela que é mais fina, não, que vai queimar num dia só, não. Usa uma vela mais grossa, uma vela que vai durar mais tempo, tá? O terceiro ponto é realizar a oração e a sugestão é que essa oração seja realizada 7 vezes a cada dia. Então, você está lá, primeiro dia, faz a oração de São Miguel Arcanjo 7 vezes. O segundo dia, 7 vezes. E assim vai. Se possível, mantenha sempre o mesmo horário, né, para fazer este ritual. Tá? Não tem exatamente um grande problema se você mudar de horário. Isso aqui não é magia enoquiana. Tá? Não é um procedimento rígido. Mas é sempre de bom tom você manter uma certa constância, uma certa coerência. Isso fortalece o processo mágico, tá? Muito bem. Fazer essa oração 7 vezes e, durante todo esse processo, mentalizar o Mihael e a imagem dele. Tá certo? Nosso próximo elemento, meditação. Tá? Você vai se visualizar, você mesmo, subindo até o Sol. Lembra do Sol? Um dos elementos importantes aqui para São Miguel Arcanjo, né? O luminar ao qual ele está relacionado. Então você vai se imaginar subindo até o Sol. Vai chegar no Sol, vai caminhar pelo Sol. Vai encontrar um templo. Esse templo você vai entrar e caminhar dentro dele até encontrar uma sala onde existe uma coluna de luz vermelho dourado, tá? E nessa coluna vai estar Miguel Arcanjo em todo o seu esplendor. A ideia, quando você se deparar com a imagem, é que você busque sentir a emanação do arcanjo te envolver. Então traga vivacidade para o procedimento. Vivacidade. Lembra, Micael, ele é esplendor, ele é glória, ele é um general, tá? Então dê a essa imagem, né, a devida proporção que ela merece, tá certo? Então sinta esse poder, sinta que você está diante de um ser poderosíssimo, bonito, belo, que emana coragem, força, vitalidade, tá certo? Sinta tudo isso te envolver. Neste momento, você vai focar na sua intenção, no seu pedido. E faça o pedido, direcione a ele esse pedido, tá?
Permaneça por um tempo, depois que você fizer o pedido, contemplando a imagem de Miguel Arcanjo. Por quanto tempo? O tempo que a sua intuição lhe disser, tá? Em seguida, você vai retornar gradualmente pelo caminho que você veio. Vai sair do templo, vai se despedir de São Miguel Arcanjo, com toda a reverência e respeito, vai fazer o caminho de volta até retornar à sua consciência objetiva, tá? Até despertar. Outro ponto importante, gratidão. Você tem que sentir-se grato durante o procedimento, principalmente na presença do arcanjo. Sentir-se grato e sentir confiança. Lembra, ele é um arcanjo da coragem, da batalha. Com ele não existe erro. Ele executa, ele faz acontecer. Ele tem esse poder. Então, você tem que se sentir grato e sentir que você já conquistou. Tá? É só uma questão de tempo para se manifestar. Não há dúvidas, não existe dúvidas. Então você tem que já se perceber como alguém abençoado, como alguém abundante. Por quê? Porque você é merecedor daquilo que você pede. Claro, bom senso, isso tem que estar alinhado com propósitos cósmicos retos, tá? Mas você é merecedor. Sinta-se abundante e contemplado, tá certo? Próximo elemento. Depois que você terminar esse processo de meditação, você vai para a parte de comunhão. Sim, vai haver uma comunhão. É a parte final do nosso procedimento. Só que, um adendo. Quando vocês vão precisar assistir esses pedaços das instruções mais de uma vez, tá? Não é de primeira que a gente pega. Então, anota enquanto você está assistindo o vídeo, para não se perder. Quando você preparar os materiais, né, no caso a vela, por exemplo, você vai preparar também um copo com água e um pedaço de pão, ou uma bolachinha, ou uma fruta, um pedaço de fruta. Por que isso? Porque na parte da comunhão, que é essa última parte, quando você terminar esse procedimento, você vai, voltando à sua consciência objetiva, beber o copo d'água e comer o alimento, a fruta, o pedaço de pão, que seja. E, claro, tudo isso dentro dessa mesma energia de gratidão, de contemplação, de meditação, tá? Nessa vibe tranquila, nessa atmosfera, nessa psicosfera ritualística. Então não é simplesmente comer, não é simplesmente beber. É fazer isso de uma forma sagrada, consagrada, ou seja, tornar sagrado, tá? Então você vai comungar, né, comer e beber com o arcanjo. Por isso que é comungar, é uma comunhão com o arcanjo. Você está sentado à mesa com ele. Né? Essa é a ideia simbólica dessa parte final. Feito isso, você encerra o ritual. E aqui é muito importante, né? O quarto pedaço, né? As 4 partes, eu dividi esse ritual em 4 partes. Essa quarta parte é o quê? A doação. Durante esses 21 dias, você vai fazer uma doação, qualquer doação, qualquer, para alguém que necessite, ou para uma instituição de caridade, ou para uma igreja, que seja. Mas, novamente, você vai fazer isso de coração aberto, com gratidão e em nome de Micael Arcanjo. Você não precisa chegar para a pessoa e falar que você está fazendo isso em nome do arcanjo. Não, não precisa. Mas dentro de você, você tem que ter essa consciência que é em nome dele que você está ofertando isso. Tá bom? Isso durante os 21 dias. Mas, eu não consigo fazer durante os 21 dias porque eu vou estar trabalhando, não sei se eu vou conseguir fazer essa doação dia após dia. Como é que eu faço? Porque aqui entra uma observação importante.
essa doação ela tem que ser de caráter material. Ou seja, você tem que ajudar alguém materialmente, alguém é uma instituição, materialmente. E a gente sabe hoje em dia que tem sido muito difícil as pessoas andarem com dinheiro em espécie. Então, para você ajudar alguém na rua, ou ajudar uma igreja, ou uma instituição, chegar lá e dar um dinheiro, acaba sendo mais difícil. Ainda mais se você tiver que fazer isso todos os dias. Então, o que é uma alternativa a isso? Você pode pegar e fazer tudo isso no último dia. No final do 21º dia, você faz o montante e faz essa doação. Então vamos supor que você quer doar R$1 a cada dia. Então no final do 21º você vai ter R$21, vamos supor. Então você pega essa quantia no último dia, R$21 e doa, tá? E é isso. Você pode fazer de qualquer jeito que você achar que deve. Ou transferir um Pix para a instituição, ou doar uma cesta básica, o que quer que seja, desde que seja material. Essa é a parte importante, tá? E aí cada um adapta segundo a conveniência de cada um. Justo? Um detalhe importantíssimo, eu sei que esse vídeo está longo, eu sei que tem muitos detalhes, mas vale a pena. Detalhe importante, todo esse procedimento, veja, estabelecer a intenção, acender a vela, fazer a oração, entrar em meditação, a parte da gratidão e a comunhão, se vocês puderem fazer tudo isso ao mesmo tempo, é sempre muito mais eficiente. Talvez a parte da comunhão não dê, né? Porque você não tem como fazer isso em meditação profunda, imaginando-se lá no sol e tal, tudo mais, daí você vai beber e comer um pedaço de fruta. Isso de fato é mais inconveniente de ser feito, mas todo o resto, né, que exclui a comunhão e a doação, você pode juntar tudo isso numa situação só, tá? Então, lembre-se, você vai fazer essa oração 7 vezes, faz ela em meditação, faz ela quando você estiver se visualizando no templo lá no sol, na frente do arcanjo. Procura unir, dar ligamento, dar consistência ao procedimento. Não olhe o procedimento como coisas separadas. Não, é uma coisa só. É tudo para criar a psicosfera necessária para a conexão, tá? Então aquilo que for possível juntar numa mesma situação, junte, certo? Claro que, por exemplo, a comunhão e a doação, né, fica mais difícil, mas ainda assim, enquanto estiver fazendo a parte da comunhão, faça em um estado meditativo, faça concentrado. A doação, quando for fazer, lembra do procedimento, lembra do seu intento. Busque evocar o sentimento de gratidão e desejar que aquilo que está sendo doado possa trazer luz e prosperidade para quem está recebendo. Isso é magnetizar, imantar, quintessenciar a sua magia. Isso gera eficiência, gera poder, tá bom? Dignos e dignas, muito obrigado a todos por estarem assistindo até o final. O vídeo ficou grande, mas temos um procedimento muito interessante do dia 29 de setembro em homenagem a São Miguel Arcanjo. Muito obrigado a todos e nos vemos num próximo vídeo.